Sejam muito bem-vindas. Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver o que temos? Aula 2. Objetos de conhecimento. O circo como patrimônio cultural amazônico e global. Investigação crítica e apreciação histórica. Detalhamento. O circo como patrimônio cultural. O circo no Brasil, artistas, famílias e companhias circenses que marcaram a história. Vamos então à nossa aula de hoje. Muito bem, então começamos nossa aula de hoje trazendo um espaço um pouco diferente, um lugar mais alternativo. E aí eu pergunto a você vê a beleza das coisas ao seu redor? Como é esse lugar? Que tipo de relação você tem com a região em que você vive? Começamos nos questionando, exatamente porque hoje vamos falar de patrimônio. E temos ali sempre aquele olhar mais preconceituoso com relação a esse termo. Então, nós vamos entender hoje que o patrimônio ele não é só o que a gente está vendo ou algo do passado, mas ele também é um futuro e nós temos que olhar essa memória. Então, hoje vamos falar um pouco sobre o que é isso e como lidar essas questões dos acontecimentos, daquilo que realmente é considerado patrimônio ou não. Assim a gente vai entender que são essas pessoas, os acontecimentos que testemunham períodos vividos. Por isso, vamos começar entendendo o conceito de patrimônio. Olha só. Então, patrimônio vem ali do latim patrimônio, trazendo a questão da Roma, tendo esse olhar mais do patriarcado. Quando a gente fala disso, vamos perceber que esse conceito de patrimônio na cultura ocidental moderna vai trazer para a gente um olhar mais das coisas de bens. Quando falamos de bens, vamos perceber que pode ser para pessoas, comunidades ou nações, dentro de um conjunto da humanidade. Então, quando falamos de patrimônio, vamos perceber que não é apenas para uma pessoa, mas algo que tem que ser importante e tem que ter uma relevância para as outras pessoas. Então, quando falamos disso, vamos perceber que podem ser festejos, costumes, os rituais, as manifestações políticas, artísticas, dentre outras. Por isso, a gente vai perceber que o patrimônio ele é dividido de diversas formas. Vamos começar com o patrimônio cultural. Aqui a gente vai perceber que é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou para uma pequena comunidade. Onde isso está embasado? Aqui a gente vai ver que vem a partir do Decreto de Lei número 25, na Constituição de 1937. Olha o artigo 1º, diz pra gente que constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis no Brasil, ou quer por excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Mas vamos perceber um pouco mais. Olha só, quando falamos desse patrimônio cultural, ele existe aqui também um olhar para um instituto que vai ser responsável por cuidar disso, que se chama IPHAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Amazônico. Vai trazer para a gente essa proteção dos bens materiais e imateriais. E pode ser dividido como um bem de natureza material e imaterial, considerado como importante para a identidade social brasileira. Ou seja, está embasado lá no artigo 216, onde traz para a gente que as formas de expressão, os modos de criar, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos e edificações e demais espaços, eles trazem essas manifestações artísticas culturais, além de conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Ou seja, vamos perceber aqui que nós temos um olhar muito amplo para o patrimônio cultural, que ele pode nos trazer tanto na dimensão material quanto imaterial. Então vamos lá para o patrimônio imaterial, que são os bens culturais que vai ter relacionado a questão daquilo que a gente não pode tocar. Então, os saberes, as práticas, as habilidades, o modo de ser das pessoas, porque é algo que não é palpável, então ele é imaterial.
Então, eu trago aqui esse olhar desses conhecimentos enraizados no cotidiano. Então, podem ser festas, rituais, vivências, qualquer coisa que traga ali a questão das práticas dentro desse contexto da vida social. E assim a gente vai ver que temos um exemplo disso, como o samba, o queijo mineiro, festa, a festa de Nossa Senhora, a capoeira, o frevo, entre outros, que são considerados aí um patrimônio imaterial. Vamos agora ver qual é o patrimônio material? Olha só, aqui já vai ser formado por um conjunto de coisas palpáveis. Então, arqueológico, paisagístico, etnográfico, histórico, belas artes e das artes aplicadas. Então, temos aqui como bens imóveis. Como assim? Ele pode ser algo urbano ou podem ser sítios arqueológicos, paisagísticos e de bens individuais. Então, não precisa ser só algo que vai ser importante para a comunidade, mas para uma pessoa também. E temos os bens móveis, que são ali coleções, acervos, questões bibliográficas, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Temos exemplos, olha só, Ouro Preto, Olinda, São Luís, o Corcovado, entre outros, que são referências desses patrimônios materiais. Quando você fala de algum desses, você já sabe ali que é um ponto histórico importante para uma sociedade, né? Então vamos avançando e vem ver agora um pouquinho desse patrimônio imaterial. Como vocês conseguem ver, aqui nós temos um exemplo de frevo, uma imagem, né? Então, o que seria exatamente isso? Seria aquilo que é intangível. Então, vai trazer aqui as expressões mais simbólicas e culturais do povo. As festas, as danças, músicas, os costumes e entre outras coisas. E quando a gente fala do imaterial, veja só, a gente vai perceber aqui também que eu trago esse olhar das coisas. Então, quando eu trago os bens imateriais, ele é intangível. E aqui a gente vê o material, que é o tangível, onde eu vou ter a estrutura. Por exemplo, os museus, monumentos arquitetônicos, igrejas, bibliotecas, entre outros. Então, de um lado, nós temos aquilo que eu não consigo mensurar, do outro lado, eu tenho aquilo que é palpável, que eu consigo mensurar, que é o imaterial e o material. Então, a gente vai perceber que quando eu falo dessa estrutura, ele também traz para a gente, lá na Constituição Federal de 1988, que eu tenho esse olhar desse sentido mais antropológico e político e trazendo as experiências, que eu vou ter ali um olhar mais fundamentado nas identidades sociais e culturais. Então, a visão incorporada ali pela Constituição de 88 vai trazer para a gente esse olhar também das obras de arte, dos monumentos. Desde então, a gente vai conseguir olhar para esses objetos como algo relevante e trazendo essa questão dos significados e identidades dos grupos sociais. Então, vamos ver agora quando a gente fala do Brasil. Dentro desses patrimônios culturais do Brasil, nós vamos ter, como já mencionado anteriormente, o IPHAN, que é esse instituto que protege todos esses patrimônios. E aqui a gente vai perceber que temos 14 patrimônios que também são tombados pela Unesco. Olha só, nós vamos perceber alguns locais que, quando você olha, você já sabe que são monumentos históricos, que eles já são ali patrimônios, como o Centro Histórico de Ouro Preto, as ruínas de São Miguel, o Centro Histórico de Salvador. Quando a gente fala do Santuário de Bom Jesus, né, lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, o Centro Histórico de São Luís. Então, todos esses lugares, eles são o quê? Patrimônios materiais. E são locais que são protegidos também pela Unesco e são também protegidos pelo IPHAN. E quando a gente fala deles, a gente vai perceber que nós temos um olhar não só para a estrutura, mas para a questão histórica. Então, perceba a relevância para a comunidade, para a sociedade, certo? Vamos avançar e ver agora o patrimônio artístico nacional. Ou seja, todas as obras de arte que elas vão ser importantes ali para essa questão do Brasil. Então, eu tenho um exemplo,
o samba, Dorival Caymmi, onde a gente consegue olhar e ver que representa o Brasil. Então, é olhar para algo que não vai ser importante para uma pessoa, mas para uma sociedade. E ajuda o quê? A preservar a identidade de um povo. Então, a gente consegue perceber que quando a gente fala do patrimônio artístico nacional, eu não vou olhar apenas para algo individual, mas também para aquilo que nos representa, tudo bem? Agora vamos para o nosso patrimônio amazônico. Quando falamos desse contexto, vamos perceber que é trazer a importância, a relevância dos nossos povos indígenas brasileiros. É trazer aqui a questão das lutas, de tudo que foi conquistado, das organizações, os profissionais ali que estudam e defendem a valorização desses povos. E também temos a divisão dentro desse contexto. Temos os bens materiais, que é ter esse olhar para a questão histórica e artística. E vamos ver aqui a questão das cerâmicas, vamos ver as padronagens, a questão de olhar ali as figuras enigmáticas nas cerâmicas de Santarém. E, dando continuidade, a gente consegue observar que esses objetos, eles todos vão representar essa cultura, vão trazer ali um pouco da história, considerando ali as peças de cada etnia. Então, eu trago aqui para vocês exemplos, olha só. A gente tem aqui algumas imagens que você consegue perceber a arte plumária, a cerâmica, o instrumento. Isso tudo a gente consegue olhar que tem essa representação cultural, que traz ali um significado da identidade de cada povo, de cada etnia. E quando a gente fala dos bens imateriais, vamos perceber que são os objetos de se enfeitar, são as formas de cantar, de dançar, de falar. Lembrando que é aquilo que eu não mensuro. Esses todos são bens imateriais. Então vejam só exemplos também aqui da pintura corporal, o grafismo, a dança, a arte de se fazer do dia a dia, certo? Então, as obras de artes típicas e as relíquias da história de cada país não constituem o seu patrimônio privado, e sim um patrimônio comum de todos os povos. Ou seja, algo relevante que vai realmente trazer a questão cultural para uma sociedade. Mas por que estamos entendendo tudo isso? Para ter uma base e perceber que quando falamos de patrimônio, é abrir a possibilidade e enxergar que a arte também é patrimônio. E aqui eu trago a arte do circo. Vamos para lá? Olha só. Então, entrando na lona, vamos agora conhecer a natureza do circo como patrimônio. Afinal, a preservação do patrimônio cultural é considerado um ato e um fato político. Quando a gente fala de trazer essa relevância, vamos enxergar que quando falamos de circo, também é enxergar ele como um patrimônio. Acabamos de ver o significado de cada coisa. Então, vem entender melhor comigo. Aqui, o circo ele é conhecido pela Unesco como um patrimônio cultural da humanidade. Então, ele é classificado aqui como um patrimônio cultural imaterial. Já vimos a distinção aí do imaterial e do material, certo? Então, aqui eu vou trazer as práticas, as representações, as expressões, o conhecimento e técnica. Por isso, é um patrimônio cultural. Avançando, a gente consegue perceber que ele traz para a gente essa questão do conhecimento que é transmitido e passado de geração em geração. Por isso, temos esse olhar também para a questão histórica. E este patrimônio, ele é mutável e dinâmico, ou seja, está em transformação a todo momento e está aí vivo para todos nós. Vamos entender um pouquinho melhor agora com as diretrizes, ferramentas e instituições de salvaguardar esse patrimônio. Olha só, quando falamos de salvaguardar a questão do circo como patrimônio, temos alguns documentos que trazem essa base. Temos a questão da própria Unesco, temos Paris 2003, temos a Carta de Fortaleza de 1997 e a Carta Mar del Plata de 1997 também. Avançando, a gente consegue perceber que temos uma participação comunitária, onde tem esse olhar aqui no artigo 15, que é a participação dos grupos e indivíduos que eles vão defender esse patrimônio
participando de vários grupos envolvidos. Então, avançando, a gente consegue perceber essas ferramentas nacionais que vêm para cá, para o Brasil, trazendo a questão como bens culturais de natureza imaterial. Assim, nós temos aqui o Inventário Nacional, que vai trazer esse olhar para cuidar desse conhecimento. Então, quando a gente fala do circo, vamos perceber que tem um plano de salvaguardá-lo por conta também dessas questões sociais, de todo esse conhecimento que é passado de geração em geração. E vamos perceber, por fim, que também temos aqui o Centro de Memória do Circo, ou seja, o CMC, que aqui já é uma instituição que atua especificamente para salvaguardar o patrimônio do circo. Então, aqui a gente consegue enxergar que temos uma instituição que realmente cuida só dessa questão histórica do circo, trazendo ali a questão da preservação, tanto como patrimônio material quanto imaterial, e registrando essa questão da memória oral da comunidade circense. Mas como acontece tudo isso? Ora, se acabamos de ver que o CMC está ali especificamente para cuidar do circo como patrimônio, vamos ver que eles têm saberes. Olha só. Primeiro, tem a questão do foco em saber. Quando a gente fala desses saberes circenses, é entender que tem várias técnicas que são passadas de geração em geração. Algo também que nós temos que levar em consideração, que é basicamente tudo ali em família. Então, não está só nos currículos de escola de circo, mas na vivência do dia a dia. Segundo ponto também é quando a gente fala desse saber difundido. Desde 2012, o CMC focou ali na pesquisa e na forma de difusão de 5 saberes. Olha só, a gente fala aqui da arquitetura nômade, ou seja, que eles estão ali sempre mudando, e temos a estrutura diferente de circo, onde tem-se uma estrutura que é o tapa-beco e o circo de pau fincado. Temos os bordados, a gastronomia, tabuletas e as sombrinhas, que é ali aquela questão da bala de coco, que é uma referência quando a gente fala de circo. Então, avançando, vamos perceber que nem tudo é tão bonito assim. Tem-se alguns desafios, algumas dificuldades. Por isso, é necessário salvaguardar, entender que o circo é patrimônio. Primeiro, vamos ver que salvaguardar de elementos não mais correntes, ou seja, trazendo ali os saberes, mesmo que em desuso, como as questões da sombrinha, que é aquele doce, aquela bala que era vendida antigamente, é considerado válida como um saber ativo que é reinterpretado. Hoje em dia a gente não vê mais as sombrinhas, mas nós vemos outros tipos de doce que são vendidos especificamente no circo. Assim como você também consegue perceber o algodão doce, a pipoca doce, são característicos desses ambientes. Segundo, quando a gente fala da ampliação dos saberes, então aqui a gente vai ter um consenso junto com o CMC, trazendo ali a questão da inclusão. Então, conhecimentos que são cruciais. E a gente vai perceber também o olhar para o conhecimento do circo de também obter a autorização das coisas. Ou seja, temos uma equipe que trabalha nos bastidores e tem aquele que está sempre no palco. Então, aqui a gente vai ver que tem esse olhar da manutenção. É necessário um cuidado. O terceiro tópico é o apoio ao circo itinerante, que é urgente a gente ampliar esse olhar, trazendo que são famílias que estão sempre em deslocamento. Então, melhorar essa questão também e trazer o olhar de usufruir de editais, as políticas públicas para essa linguagem circense. E o outro tópico, a questão da inclusão no circo contemporâneo, onde tem-se a necessidade de olhar e incluir o circo novo ou contemporâneo, trazendo aqui a representação das coisas. Um exemplo, antes nós tínhamos animais que estavam no circo, e aí com o tempo a gente foi percebendo que isso não era uma boa prática.
Então passou-se a retirar os animais e a colocar acrobacias e outros números que foram substituindo números que eram feitos com animais. E o 5, que é salvaguardar na academia, ou seja, trazendo já a extensão da universidade, entendendo que é necessário ter um estudo para isso. Então, promovendo uma visão mais humanística e crítica desse profissional, do circo como patrimônio, que contribui para a socialização e ressignificação da arte circense. E tudo isso é porque tivemos pessoas que lutaram para conseguir esses avanços. Um exemplo é Bel Toledo. Aqui a gente consegue perceber que é uma figura que luta para isso. Ela traz essa questão da influência da comunidade circense em São Paulo. E ela atua há décadas em diversas frentes. É uma ativista que luta pelos direitos circenses. E aí você consegue apontar seu celular para esse QR Code e ver a imagem de Bel Toledo. O que acontece? Todos os avanços são porque pessoas foram à frente, como a gente disse, que realmente se doaram para conseguir avançar dentro de uma categoria. Afinal, quando a gente fala de conseguir valorizar o circo, muitas pessoas sofreram para isso. Estamos falando de patrimônio, algo que é relevante para uma comunidade. Ou seja, não foi apenas uma ou duas pessoas que brigaram. Existe um colegiado, existe um instituto, existem organizações, grupos que estão à frente sempre pela luta desse público. Então, quando falamos de encontrar um olhar do circo dentro da universidade, de olhar o circo para a pesquisa, de olhar o circo como um patrimônio, tudo isso é porque tivemos pessoas que lutaram para tal. Então, até aqui a gente vem olhando um pouco disso. E eu trago aqui para vocês essa representante. Vamos conhecer um pouco mais, olha só. A Bel Toledo, ela é uma produtora cultural, de 69 anos, que atua no meio circense há 40 anos. Dirigiu o Circo Escola Picadeiro por 14 anos. Foi presidente da Cooperativa Brasileira do Circo e diretora do Conselho Brasileiro de Entidades Culturais. Atuou na assessoria da antiga Secretaria do Menor e foi membro dos Conselhos de Cultura Municipal e Estadual de São Paulo. Ainda foi gestora do Centro Cultural Tendal da Lapa e produziu diversos espetáculos com premiações dentro e fora do Brasil. Atualmente é diretora da Companhia Circo de Ébano e integra a diretoria da Associação de Amigos do Centro de Memória do Circo. Então a gente consegue perceber que é uma liderança envolvida também nos movimentos por moradia dos circenses em São Paulo. E ao longo dos anos, Bel teve contato com artistas circenses tradicionais e contemporâneos, circos de lona, trupe, companhia e escolas. Sua atuação na Circop lhe permitiu acessar artistas circenses de diferentes regiões do Brasil, como, por exemplo, o Nordeste, onde visitou os circos locais. E aqui a gente consegue perceber que é uma artista que está à frente do movimento. Eu trouxe apenas uma representante, mas aí eu deixo aberto para que você também vá buscar outras referências. Afinal, estamos trazendo um pouco. E quando falamos do circo, vamos perceber que não é apenas um olhar para uma pessoa que está à frente. Como falamos dos bens, que é importante para uma sociedade e também para as famílias, para as comunidades. O circo ele parte desse lugar, onde nós vamos ver famílias. Por isso também, esse conhecimento que é passado de geração em geração e é registrado, afinal, esse conhecimento é de forma oral. Hoje, nós temos escolas que ensinam técnicas que mostram para a gente a valorização do circo. Porém, temos muitas coisas que foram perdidas ao longo do caminho. Por isso, ainda há a importância e relevância de reconhecer o circo como patrimônio. Foi possível hoje a gente observar que ao longo da nossa aula houve um avanço. Antes, era patrimônio apenas aquilo que era importante para uma certa parte da sociedade. Depois, parou de ser algo individualizado e teve que ser algo importante para uma comunidade. Temos leis,
temos artigos que embasam quando a gente fala de patrimônio. Então, não é algo que é porque você acha que é importante que ele é considerado patrimônio. Nós vimos que existem regras e formas também de salvaguardar isso, bem como quando a gente fala do nosso contexto amazônico. Aqui a gente falou do circo de forma geral e desse patrimônio que deve ser valorizado de forma ampla. Porém, temos também os nossos circos dentro do nosso contexto amazônico. E quando falamos disso, vamos perceber que é muito mais relevante a gente estar guardando e salvaguardando esse patrimônio, já que é muito pouco falado. Então, estamos aqui começando, engatinhando com essa preservação, com esse patrimônio. E assim, a gente vai perceber que quando falamos do patrimônio voltado para o circo, temos os 5 saberes que são importantes e temos o CMC, que ajuda nessa preservação. Então, quando falamos desse olhar circense, precisamos ter o cuidado de não olhar só aquilo que é animado ou divertido, mas quantas pessoas que realmente abriram mão de muita coisa, que tiveram que lutar, até mesmo pela sua vida, para conseguir permanecer num ambiente em que não era valorizado e que hoje nós conseguimos olhar como um patrimônio, mas depois de muita luta, de muitas batalhas. E quando falamos desse contexto circense, vamos perceber que ao longo da história o corpo ele também passa por essa valorização. Antigamente, tínhamos ali um olhar do circo que não valorizava nem as famílias, nem o corpo e nem o contexto. Era apenas essa questão do divertimento e não era nem um pouco olhado a questão humana. Com o tempo, isso foi se aprimorando e mudando. Por isso, temos sim instituições, leis que hoje ajudam a salvaguardar e ter um olhar diferente para esse tipo de patrimônio. Quando olhamos para o circo como um patrimônio, precisamos ter um cuidado, porque não é de qualquer forma, mas sim, como percebemos ao longo da nossa aula, olhando os detalhes, não só das apresentações, mas também da forma de agir, os costumes, aquilo que é ensinado, passado de geração em geração, desde as balas até as apresentações. Cada ação possui um significado e uma relevância, e quando falamos de patrimônio, é importante entender que é tudo aquilo que está sendo cuidado, que é valorizado, que possui uma história e uma relevância para uma comunidade, para um povo. Então, quando olhamos esse contexto do patrimônio, vamos sair da caixa e entender que é tudo aquilo que realmente houve uma luta e que conta a história de alguém, conta a história de uma comunidade, que é importante a gente estar olhando, não só para o que aconteceu ou para o que estamos vivendo, mas aquilo que vamos deixar como patrimônio para o futuro. Assim, vamos encerrando a nossa aula de hoje.